E agora, é claro que para a gente começar o nosso programa, a gente vai agradecer ao Pai Eterno por mais essa oportunidade. E é claro que eu vou chamar o padre para ajudar a gente aqui, né? Vem cá, padre. A bênção. Seja bem-vindo, Padre José. Boa tarde. É claro que eu ia pedir para o senhor fazer essa oração para a gente hoje, né? Um momento tão especial. O senhor que foi pároco na Igreja São José há tanto tempo, né? Sabe dessa importância. Faça essa oração para a gente, padre. Muito bem, maravilha. Boa tarde a Keis, boa tarde aos convidados, também os que nos acompanham de casa. Vamos então abrir esse programa também com oração nesse dia especial de São José, invocando as bênçãos de Deus pela intercessão do nosso amado São José, padroeiro da igreja, padroeiro também das nossas famílias, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Invoquemos também a presença de Nossa Senhora, rezando uma Ave Maria, sendo ela esposa de São José e também a nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Invoquemos sobre todos nós a bênção de Deus, a graça, a proteção, pela intercessão do amado São José, para que leve até as nossas famílias também a proteção, a paz, a alegria, a prosperidade. Que Deus possa derramar sobre nós a sua bênção, graça e proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que coisa boa. Obrigada, viu, padre? Alegria. A gente vai conversar aqui com o padre que está com a gente, né? Para a gente conversar sobre São José, Padre José Saraiva. O senhor hoje o senhor é pároco da paróquia São Pedro Apóstolo, é isso? Isso. Lá na Gentil Meireles, em Goiânia, Goiás. E administrador paroquial da paróquia Santa Luzia, na Vila Cristina, em Goiânia. Exatamente. Mas o senhor já foi pároco há muitos anos na paróquia São José, em Goiânia. Eu fiquei pároco... Aparecida, né? Em Aparecida. Fiquei pároco lá, administrador paroquial na paróquia São José, Aparecida de Goiânia, 7 anos e 2 meses. É uma paróquia, quando eu cheguei lá, ela tinha apenas 9 e 11 meses de criada. E aí a gente fez um trabalho, uma caminhada lá. E hoje nós temos uma paróquia lá muito bonita, lida, um povo de Deus muito bonito, muito devoto de São José. Fiquei lá por 7 anos e 2 meses. Estou aqui na São Pedro, mês passado, dia 18, fez 1 ano, na São Pedro, na Santa Luzia. Quem foi São José? Vamos começar do começo também. Isso, eu acho que... Qual que é a importância dele para a igreja, né? Para os cristãos? O que significa São José? De maneira geral, nós temos uma compreensão muito ampla a respeito de São José como o patrono universal da igreja, protetor das famílias, padroeiro dos trabalhadores. Mas falando de São José, desde o início... É bom a gente resgatar um pouco essa história para a gente entender realmente quem foi ele, inclusive lá na sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, até ali basicamente os 30 anos também. O que acontece? São José é o esposo de Nossa Senhora, né? O pai adotivo de Jesus Cristo. Acontece que São José... Nosso Senhor, através de um anjo, aparece para ele e o convida para assumir a paternidade de Jesus Cristo, o seu filho. E assim ele aceita com algumas dúvidas, mas ao mesmo tempo disposto a acolher na sua vida esse plano de Deus, né? Que é de ser o pai adotivo de Jesus Cristo, o seu filho. E assim ele assume essa missão, né? A missão de ser esse pai zeloso, esse pai cuidadoso, que também protegeu a família de Nazaré, Nossa Senhora, sua esposa, e com toda alegria assumiu essa missão. E como protegeu, né, padre? Porque naquela época era mais difícil ainda um pai aceitar uma mulher grávida que do filho não seria naturalmente dele, né? Exatamente. Inclusive, quando a gente olha para a imagem de São José, eu gosto muito de ficar observando a imagem do nosso padroeiro, São José, que, por sinal, é uma imagem muito bonita. E isso me reporta um pouco para a época de São José, para o seu tempo, a sua história, que, na verdade, é um tempo extremamente patriarcal, um pouco machista. E, ao olharmos para a imagem de São José, entre outros desafios, eu imagino o tamanho do desafio que ele teve para assumir a paternidade de Jesus Cristo como pai adotivo. Eu fico olhando para a imagem de São José e pensando
uma hora a gente vê São José segurando o menino Jesus nos braços, outra hora a gente vê São José segurando um lírio, e me vem muito na cabeça aquela imagem, né? Para uma cultura patriarcal, um pai segurar uma criança nos braços, que não era muito comum. E tão zeloso e carinhoso, tão né? Zeloso, sim, tão zeloso, carinhoso, exatamente, né? Zeloso, carinhoso. Então, um pai... um esposo que está um pouco à frente do seu tempo, pensando na cultura a qual o próprio São José estava inserido, com o lírio na mão, né, que inclusive representa também a vitória de muitos santos, a vitória certamente de todos nós, né? Então, é um pai zeloso, um pai protetor, um pai cuidadoso, aquele que, de certo modo, abriu mão de um projeto de vida pessoal para se render, para se entregar a um projeto de vida de Deus Pai, né? Hoje, por exemplo, quando a gente fala assim, São José, pai adotivo de Jesus Cristo. Hoje, como que uma pessoa se torna pai adotivo, né? Parte dele o desejo de querer legalmente adotar uma criança. São José acolheu, vamos assim dizer, adotou Jesus como o pai dele, o pai adotivo, não por iniciativa primeira dele. Foi o próprio Deus que, de certo modo, também confia a São José os cuidados de ser o pai de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, São José é muito mais do que um pai adotivo. É um pai que realmente assume com toda a força, com toda a determinação, com toda a garra, os planos de Deus na sua vida, assim como Deus também teve planos para a vida da sua esposa, Nossa Senhora. Então, um pai, um esposo, um protetor, um zeloso que serve de inspiração para as nossas famílias, para muitos pais também. Essa é a figura de São José, né? O senhor falou várias virtudes de São José, né? São essas virtudes que o tornam um exemplo de um homem com virtude, ou tem outras assim que a gente pode mais especificar? Acredito que sim. Inclusive, eu diria o seguinte, se nossas famílias querem ser realmente famílias virtuosas, se os pais desejam verdadeiramente serem famílias virtuosas, podemos nos inspirar em tantos santos e santas da nossa igreja. Mas eu diria que São José se destaca, zeloso, misericordioso, cuidador, protetor. Não é à toa que ele é o protetor das nossas famílias, né, São José. Então, essas e tantas outras virtudes se destacam na pessoa de São José e pode também nos inspirar, nos motivar, né? Amém. E olha só, vamos falar mais um pouquinho do São José? Estou aqui com o Padre José Saraiva, que está contando um pouquinho pra gente dessa história desse homem guerreiro, né? Guerreiro, batalhador, que foi contra tudo, né? Todas as críticas que eu tenho certeza que deve ter recebido nessa época. Agora, Padre, eu tenho uma curiosidade. Inclusive, nossos colegas aqui de profissão estavam com essa curiosidade. É verdade que a imagem de São José a gente tem que ganhar? Não pode comprar? Olha, sobre isso aí, talvez eu não tenha muita propriedade para falar, né? Mas eu acho que ganhando ou comprando, de todos os modos, sendo devoto de São José, com certeza... Então eu posso comprar o meu? Pode sim, com certeza. Eu estava aqui recordando de uma coisa que... Eu falei sobre o encontro que Deus tem com São José por meio do anjo, o convidando para ser o pai adotivo de Jesus Cristo, mas eu acho interessante, talvez muitos telespectadores precisam também saber e talvez não conheçam, a história mesmo de São José. Certo. Por exemplo, São José está na Sagrada Escritura, especialmente no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Ele nasceu em Belém e São José o terceiro de uma família de 6 irmãos, né? Ah, é o terceiro. É o terceiro. Eram 6 irmãos. 6 irmãos. Então, o terceiro é de uma família de 6 irmãos. São José, desde muito pequeno, desde muito criança, ele se destacava na sua fidelidade a Deus, no seu amor a Deus, na vida de oração. A gente tem escritos a esse respeito. E também ele se desenrolava nas atividades da agricultura com o seu pai, né, São José.
Chegando ali um pouco na idade mais avançada, isso está nos escritos, São José teve mais uma facilidade para o lado da carpintaria, do trabalho com os móveis, etc. E aí o que acontece? Ele acaba abraçando isso com mais força, de modo que realmente se destaca no trabalho, se desempenha muito bem no trabalho da carpintaria. Chegando ali aproximadamente aos seus 30 anos de idade, São José, né? É sempre as datas aproximadas, porque São José é um dos personagens bíblicos que muito pouco se fala sobre ele, entendeu? Sobre a história de São José. Inclusive, nós nem sequer podemos precisar se realmente ele morreu ou teve uma ascensão sua aos céus. Tem teólogos renomados que diz que ele subiu pela sua santidade. Não tem isso mesmo, né? Assim, pois é, exatamente. Não existe relíquia sobre São José, né? Então, chegando mais ou menos ali aos seus 30 anos de idade, o que acontece? São José foi convidado para ir ao templo com outro jovem da tribo de Davi, né? Porque ia apresentar para esses jovens, que levavam inclusive cada um bastão, um cajado, e apresentar para esse grupo de jovens da tribo de Davi uma moça que tinha chegado à idade e ela ia casar com algum deles, né? O que o sumo sacerdote faz? Estavam lá os jovens, também São José entre eles, e aí o sumo sacerdote faz uma prece, uma oração a Deus, pedindo para que aquele que fosse eleito ou escolhido, vamos assim dizer, para casar com Maria, lá em média aos seus 14 anos de idade, que aquele bastão pudesse florescer. E de todos os jovens que estavam ali presentes, o bastão que floresceu foi o de São José. Então, a partir daquele momento, São José é dado a Maria, com seus 14 anos, como noivo já. E já acontece ali um rito prévio nesse momento, né? E Maria também é dada a São José como esposa. Acontece que Maria volta para a casa dos seus pais. Pela lei dos hebreus, entre esse momento chamado de noivado, que eram 3 etapas, era o momento do noivado, o momento da preparação para o casamento propriamente dito. Então, entre o noivado e a data do casamento propriamente dito, levava em torno de aproximadamente de 1 ano. E aí, tanto os familiares da noiva como do noivo iam trabalhar para providenciar tudo que era necessário para o casamento. Por enquanto, a noiva ficaria na casa dos seus pais e eles iam trabalhar para providenciar a questão de alimentos, providenciar inclusive vestimentos e tudo. E é justamente nesse tempo que Maria está na casa dos seus pais, prometida em casamento a São José, a José, que o anjo aparece a ela. Nesse momento, Maria também sai da sua casa, vai visitar sua prima Isabel, fica lá 3 meses. Quando volta, São José, ao se encontrar com Maria, percebe que ela está grávida. Maria está grávida. Imagina o susto. Exatamente, né? Mas aí só que ele vê que ela está grávida, mas em nenhum momento José duvidava da integridade, da fidelidade da pessoa de Maria. Talvez gostaria, o que pairou ali naquele momento era o que aconteceu, né? Exatamente, isso é tão que Maria, Nossa Senhora, estava grávida, e aí pela lei também hebreu, a lei hebraica, pela cultura, São José de 2 decisões onde deveria tomar. Primeiro, segundo a lei, denunciar Maria publicamente por uma suposta traição, infidelidade, adultério, etc. Ou ele saía em segredo e abandonar Maria. Mas como José não duvidava da integridade de Maria, ele não quis fazer nenhuma coisa e nem outra. Por isso que uma das virtudes de São José é a misericórdia também, né? É justo, né? A virtude da justiça. Ele não duvidou da integridade de Maria. Acontece que ele planeja... ele queria só entender, né, padre? Só entender, exatamente. E ele planeja até sair com Maria para não ter que dar nenhuma explicação para ninguém, inclusive para as autoridades da época, porque se as autoridades perguntassem, mas ela está grávida e antes do casamento, que era 1 ano depois, quando se consumava o casamento, o que aconteceu? Então, para não querer dar essa explicação, olha a justiça de São José, a fidelidade dele a Deus, para não mentir também diante de Deus, ele preparou uma saída. Aí é quando José
José realmente conta os relatos, ele se prepara para essa viagem, para essa retirada, para se afastar daquela realidade. E aí é quando ele se prepara para tudo isso, dorme, e ao dormir e deitar é que o anjo aparece para São José e diz: olha, São José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela está concebendo pela ação do Espírito Santo. Aí a partir daí começa a desenrolar todo o cuidado com muito mais zelo de São José com Nossa Senhora. Agora eu fico imaginando também... E a responsabilidade. Exatamente. Né? Agora eu fico imaginando o seguinte também. Ele tinha aquela dúvida, querendo entender, se preocupando até com a possível explicação que poderia dar. E quando o mensageiro de Deus, o anjo, vai ao encontro de São, ele olha, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo, eu fico imaginando também a carga que ele tira das costas, né? Por um lado, tira uma carga das costas, por outro lado, aquela responsabilidade. Naquele momento, ele né? sabia que Deus ia fazer as pessoas entenderem mais para frente, né? Com certeza, com certeza. O que tinha acontecido. Vou deixar uma pergunta no ar. Eu falei no começo que São José é patrono da igreja. Sim. Depois o senhor vai me explicar o porquê que ele tem esse título, tá bom? Tá ótimo. Combinado? Tem outra dúvida também de outras pessoas aí que nós vamos tirar umas dúvidas. Já vou te chamar pra gente ali pra cozinha e vou chamar o padre também. Vamos lá, padre. Sim. Enquanto a gente vai pra lá, porque a gente vai experimentar esse peixe do China, queria que o senhor respondesse aquela pergunta rapidinho, por que São José é patrono da igreja? Vem pra cá, pode vir pra cá. Bem, em 1969, o Papa Paulo VI, entre os motivos principais apresentado pelos quais a Igreja reconhece o glorioso São José como patrono da Igreja, o fato dele ter cuidado, sobretudo, de Jesus na sua infância e na sua juventude. Então, são outros motivos, mas os dois principais são esses. O fato de São José tanto ter, assim, cuidado de Jesus ainda na sua adolescência, na sua infância, também na sua juventude, dar a ele esse direito, ou é atribuído a ele também esse legado, essa honra de ser patrono da igreja, né, que nós estamos. Tá explicado.